Você sabe o que a maioria dos homens nunca entende, que ela ainda pensa em você, mesmo que tenha agido como se tivesse seguido em frente. E não é sobre ser melhor que outro cara, mais bonito, mais engraçado ou mais bem-sucedido. A verdade é muito mais desconfortável. E a maioria dos homens jamais vai ouvir isso de amigos ou conselhos comuns. Ela não precisa mandar mensagem, não precisa mostrar sinais óbvios. Às vezes, o silêncio dela é mais revelador do que qualquer palavra. E é justamente aí que você está perdendo o jogo sem nem perceber. Você está interpretando os sinais errados, acreditando que distância significa desinteresse, quando na verdade ela pode estar mais envolvida emocionalmente do que você imagina. O que poucos homens sabem é que a mente feminina cria padrões de lembrança emocional que funcionam mesmo quando ela tenta se convencer do contrário. Psicólogos estudam isso há décadas. Quando uma mulher tem sentimentos verdadeiros por alguém, seu cérebro reage de forma automática. Pequenas associações, lembranças de momentos que vocês compartilharam, mesmo os mais triviais, continuam surgindo sem esforço consciente. E isso afeta o modo como ela age, pensa e, mais importante, como ela reage em silêncio. Você vai ouvir muitas teorias sobre sinais óbvios, olhar para você, rir de suas piadas, responder rápido. Mas essas são distrações. A verdadeira verdade está em detalhes que a maioria dos homens nem percebe. Pequenos comportamentos quase imperceptíveis que entregam que ela ainda pensa em você. E ela nunca vai admitir isso de forma direta. E é exatamente aí que muitos homens se enganam, pensando que perderam a chance, que ela esqueceu, que não vale a pena tentar entender. A maioria dos caras desiste antes mesmo de enxergar a realidade. Mas se você souber observar, se aprender a decodificar esses sinais, vai perceber padrões que quase ninguém nota. E isso muda tudo. Então, antes de você se convencer de que ela seguiu em frente e antes que você continue agindo como se estivesse totalmente invisível para ela, eu quero que você preste atenção. Porque no final deste vídeo, você vai entender por que certas mulheres nunca esquecem alguns homens e por que você pode ser exatamente esse homem. E quando você entender isso, vai perceber que o jogo não acabou. Na verdade, talvez você nunca tenha realmente jogado direito. O silêncio, que fala mais que 1000 palavras. A maioria dos homens acredita que se ela não te manda mensagem, perdeu o interesse. Mas os que ela realmente não esquece, raramente mostram isso com palavras. O silêncio dela pode ser o sinal mais poderoso de que você continua presente na mente dela, mesmo quando tudo indica o contrário. Quando uma mulher ainda pensa em alguém, o cérebro dela reage de forma sutil, criando microassociações. Uma música, um lugar, até um aroma, que dispara lembranças automáticas. Ela pode não falar, mas cada gesto inconsciente, como checar suas redes sociais ou mencionar você de forma indireta, é um reflexo desse padrão emocional profundo. Psicólogos chamam isso de memória emocional ativada. O que permanece relevante para ela cria pequenas conexões que ela tenta racionalmente ignorar, mas não consegue apagar. Esse tipo de comportamento gera uma tensão silenciosa, e é exatamente isso que cria atração inconsciente. Imagine que você terminou um encontro sem grandes dramas, mas ela some por alguns dias. Um homem comum pensa, ela não está interessada. O homem que entende o padrão percebe que ela ainda olha suas histórias no Instagram ou menciona um detalhe que só vocês sabem. O silêncio dela não é rejeição. É um teste inconsciente, um espaço onde ela processa emoções que ainda estão vivas. Diferente do cara que se desespera e manda 10 mensagens tentando recuperar a atenção, o homem que entende se mantém confiante e observador. Observe pequenos comportamentos e padrões, não palavras diretas. Não force contato, dê espaço, mas permaneça presente de forma sutil. Valorize sua própria rotina. Homens que estão em movimento criam tensão positiva.
Use a curiosidade a seu favor. Não explique tudo, deixe pequenos mistérios no ar. Enviar mensagens incessantes ou tentar justificar sua importância, isso mata o fascínio silencioso. Vi que você comentou sobre aquele lugar. Lembrei da última vez que fomos lá. Foi divertido, né? Você já percebeu alguma vez que o silêncio dela dizia mais do que qualquer palavra? Me conta nos comentários. No próximo ponto, vamos revelar como pequenas lembranças inconscientes revelam mais sobre os pensamentos dela do que qualquer conversa e como identificar isso antes que seja tarde. 2. Lembranças que ela não consegue esconder. A maioria dos homens acha que se ela não fala sobre você, ela esqueceu. Mas, na verdade, elas nunca esquecem pequenos momentos. E isso entrega mais do que qualquer palavra. As lembranças inconscientes de momentos compartilhados fazem com que você permaneça presente na mente dela, mesmo que ela tente se convencer do contrário. O cérebro feminino associa experiências emocionais a estímulos específicos. Uma música, um cheiro, um local. Quando essas memórias aparecem, elas ativam dopamina e oxitocina, os mesmos neurotransmissores ligados à atração e conexão emocional. É por isso que ela pode rir de uma piada que só vocês entendem, ou mencionar detalhes que parecem triviais para qualquer outro homem. Esse tipo de ativação cria um efeito de presença contínua, mesmo que ela não admita conscientemente. Psicólogos chamam isso de memória emocional seletiva. O cérebro mantém informações que ainda são relevantes para o bem-estar emocional dela. Imagine que você encontra um grupo de amigos e ela está lá também. Um homem comum acha que, se ela não correr para falar, perdeu o interesse. Mas você percebe que ela menciona detalhes sutis da última conversa de vocês, ou comenta sobre algo que só você sabe. O homem que entende padrões psicológicos nota que essas pequenas lembranças indicam que ela ainda pensa em você e que a atração silenciosa ainda está viva. Diferente do cara que força encontros ou tenta impressionar com exageros, o homem consciente observa e deixa essas memórias trabalharem a seu favor. Repare em detalhes que ela menciona de forma casual ou indireta. Use suas próprias memórias compartilhadas como pequenos ganchos para conversas. Valorize momentos únicos que criem experiências novas. A novidade reforça lembranças positivas. Não tente convencer ou cobrar atenção. Deixe que as lembranças falem por você. Ficar constantemente relembrando o passado ou insistindo em lembrar juntos. Isso transforma algo natural em pressão emocional e quebra a atração. Lembrei daquele dia que rimos sem parar naquela cafeteria. Você ainda lembra? Você já percebeu que ela mencionou algo pequeno que só vocês viveram? Me conta nos comentários. No próximo ponto, vamos explorar como as interações discretas nas redes sociais podem revelar mais sobre os pensamentos dela do que qualquer conversa direta. E como interpretar isso sem esforço. 3. Emoções ocultas por trás das redes sociais. A maioria dos homens acredita que curtidas ou visualizações em redes sociais são superficiais, mas os que ela realmente ainda pensa revelam sentimentos de forma sutil, sem perceber. A forma como uma mulher interage com você online entrega muito mais sobre o que ela sente do que qualquer conversa direta ou mensagem explícita. Quando uma mulher ainda pensa em você, cada interação digital ativa padrões emocionais automáticos. Curtir uma foto antiga, assistir a uma história repetidamente ou reagir de forma discreta a algo que você compartilhou não é casual. É um sinal de atenção e presença emocional contínua. Psicologicamente, ela está testando como você reage, mantendo uma conexão de baixo risco enquanto processa emoções que ainda estão vivas. Essa inconsistência, interagir de forma sutil, mas não se abrir completamente, cria tensão e mantém o interesse ativo. A antecipação ou o não saber exatamente onde você está na vida dela reforça o valor que você tem na mente dela.
Ao mesmo tempo, ela projeta segurança emocional sobre si mesma, enquanto internamente avalia sua relevância para a vida dela. Esse padrão é natural, inconsciente e acontece sem que ela precise admitir. Você percebe que ela está online, que vê seus stories, mas não responde imediatamente. A maioria dos homens interpreta como desinteresse. Mas a verdade é que cada visualização repetida, cada interação discreta, é como um fio emocional ligando você a ela. Esse tipo de atenção silenciosa cria curiosidade e mantém uma presença mental constante. O homem que entende padrões psicológicos reconhece que essas ações são indicadores sutis de que ele ainda importa, enquanto o homem comum se frustra e tenta forçar comunicação direta, quebrando a tensão positiva. Observe padrões, não reaja a cada curtida ou visualização. Reconheça a consistência silenciosa. Mantenha sua própria rotina, mostrando valor sem precisar disputar atenção online. Use interações digitais de forma estratégica, discreta e ética, sem exageros. Permita que pequenas ações dela falem por si mesmas, sem pressão ou cobrança. Forçar respostas imediatas ou interpretar cada interação como um compromisso sério mata o mistério e o fascínio silencioso. Percebi que você viu meu story sobre o final de semana. Gostei que lembrou disso também. Você já percebeu sinais sutis de que ela ainda pensa em você nas redes sociais? Compartilhe a sua experiência nos comentários. No próximo ponto, vamos revelar como as contradições entre o que ela diz e o que ela faz podem ser as pistas mais claras de que ela ainda pensa em você. E por que a maioria dos homens nunca percebe isso? 4. A contradição entre palavras e ações. A maioria dos homens ouve o que ela diz e acredita sem questionar, mas os que ela realmente não esquece revelam seus sentimentos mais verdadeiros através das ações, não das palavras. O que ela faz quase sempre fala mais alto do que o que ela diz. E interpretar isso corretamente separa homens que entendem de homens que continuam iludidos. Quando uma mulher ainda pensa em alguém, seu comportamento inconsciente reflete sentimentos que ela talvez nem queira admitir. Palavras podem ser uma defesa, uma forma de proteger-se ou de testar a segurança emocional do homem, enquanto pequenas ações, gestos e padrões repetidos entregam o que ela realmente sente. Psicologicamente, a mente feminina busca consistência entre percepção e experiência, mas o cérebro masculino muitas vezes ignora sinais sutis, focando apenas no verbal. Isso cria frustração e confusão para o homem que não está atento. Entender a diferença entre o discurso e a ação é um passo crítico para reconhecer presença emocional, antecipação e interesse genuíno, sem precisar de confirmações explícitas. Você escuta dela que tudo está bem ou não pense demais, mas percebe que ela reage com atenção às suas pequenas mensagens, lembra de detalhes que você comentou dias atrás ou aparece em lugares que você frequenta. Muitos homens ignoram essas pistas, esperando declarações diretas. O homem consciente percebe essa discrepância e entende que ela ainda pensa nele. A diferença está em observar padrões e não acreditar cegamente no que é dito. É hora de acordar para a realidade. Se você continua preso ao que é falado, está perdendo sinais que poderiam mudar a percepção dela sobre você. Preste atenção em padrões de comportamento, não apenas nas palavras. Observe consistência em pequenas atitudes repetidas ao longo do tempo. Mantenha calma e confiança, permitindo que ações falem por si mesmas. Aprenda a diferenciar testes emocionais de desinteresse real. Acreditar que tudo o que ela diz é literal. Insistir em explicações diretas mata o mistério e reduz a atração. Você disse que estava tudo certo, mas notei que se lembrou daquele detalhe que só nós sabemos. Gostei disso. Já percebeu alguma vez que o que ela fazia dizia mais do que o que ela dizia? Compartilhe a sua experiência nos comentários. No próximo ponto, vamos descobrir o que ela nunca vai admitir sobre pensar em você.
e como reconhecer sinais que a maioria dos homens ignora por completo. 5. O que ela nunca vai admitir. A maioria dos homens acredita que se ela não disser nada, ela esqueceu você. Mas a verdade é que algumas mulheres nunca admitem o quanto continuam pensando em certos homens, nem para si mesmas. O pensamento dela muitas vezes permanece oculto, mesmo que ela tente racionalizar ou minimizar os sentimentos. Reconhecer esses padrões faz o homem se destacar silenciosamente. Quando uma mulher ainda pensa em alguém, ela processa sentimentos de forma complexa e muitas vezes contraditória. Ela pode se convencer de que seguiu em frente, mas seu cérebro continua mantendo memórias e associações emocionais que reforçam a presença do homem em sua mente. Esse processo envolve antecipação e inconsistência. Ela testa suas próprias reações e as suas, criando tensão emocional sem precisar verbalizar nada. Conceitos como segurança emocional, novidade e recompensa mental são ativados repetidamente, mantendo você relevante de forma sutil. O cérebro feminino privilegia experiências que geram impacto emocional duradouro, e homens que entendem isso percebem sinais que passam despercebidos pela maioria. Essa dinâmica silenciosa cria uma oportunidade rara para observar padrões profundos sem depender de declarações diretas. Você percebe pequenos detalhes. Ela lembra de algo que só vocês viveram, reage a mensagens antigas de forma discreta ou menciona algo que parece aleatório, mas conecta vocês de forma emocional. Muitos homens ignoram isso, esperando sinais óbvios ou declarações diretas. O homem que entende padrões reconhece que essas pistas indicam presença mental constante. Ele observa sem pressão, mantém sua própria vida em movimento e permite que esses sinais se revelem naturalmente. A diferença entre sucesso e frustração emocional está em perceber essas nuances antes que elas se percam ou que ele desperdice oportunidades. Esteja atento às pequenas indicações de que ela se lembra de você, mesmo de forma indireta. Permita que a curiosidade e a atenção silenciosa trabalhem a seu favor. Não force interações. Valorize experiências compartilhadas e crie novos momentos memoráveis para reforçar a presença emocional. Mantenha sua própria rotina e identidade, mostrando valor sem precisar convencer ou pressionar. Buscar confirmações explícitas ou tentar manipular a atenção dela quebra o padrão natural de tensão emocional e mata a atração. Percebi que você mencionou algo que só nós sabemos. Interessante como certas coisas ficam na memória, né? Você já percebeu sinais sutis de que ela ainda pensa em você, mesmo sem dizer nada? Conta nos comentários. E agora que você entende os sinais ocultos que ela nunca admite, você está prestes a descobrir como conectar tudo isso para criar presença emocional verdadeira e se tornar o homem que ela não consegue tirar da mente. Eu preciso te contar algo que a maioria dos homens nunca vai ouvir e provavelmente vai soar chocante. O que realmente mantém uma mulher pensando em você não é esforço, mensagens ou insistência. É o fato de que você se mantém íntegro, confiante e independente, mesmo quando ela tenta te desafiar silenciosamente. A grande verdade é que a presença emocional de um homem não vem daquilo que ele faz por ela, mas daquilo que ele constrói para si mesmo, da sua própria vida, dos seus valores e da sua consistência. A realidade é dura e muitos homens continuam presos a ilusões, acreditando que agradar ou forçar a atenção vai fazer com que ela pense mais em você, e é exatamente aí que eles falham. Mas, se você consegue observar os sinais corretos, o silêncio que fala, as lembranças que ela não consegue esconder, as interações sutis, as contradições entre palavras e ações e aquilo que ela nunca vai admitir, você entende algo que quase nenhum outro homem percebe. A mente feminina ainda mantém você vivo emocionalmente, mesmo quando tudo parece normal ou indiferente. Isso é um poder silencioso. E a maioria dos homens nunca vai aprender a reconhecer.
Agora quero ouvir de você. Você já percebeu sinais sutis de que ela ainda pensa em você? Momentos, lembranças ou atitudes que fizeram você se perguntar se ela realmente seguiu em frente? Comente sua experiência aqui. Eu vou ler cada comentário e, nos que eu puder, vou te responder pessoalmente. Quero criar essa conexão com você, porque entender essa dinâmica não é apenas sobre mulheres, é sobre como você se posiciona emocionalmente e se torna um homem que realmente importa. Se você conseguir absorver tudo o que falamos hoje e aplicar de forma consciente, vai perceber que muitos comportamentos que você interpretava como desinteresse eram, na verdade, sinais de presença emocional que poucos homens têm a inteligência de reconhecer. E quando você entende isso, tudo muda. O jogo, a percepção dela e, mais importante, a sua confiança como homem.